Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o secretário da mesa, vereador Sérgio Knipoff, para que faça a leitura de um trecho bíblico. Lembrei-me, Senhor, de vossa misericórdia e de vossas obras que datam do princípio do mundo, pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós e os salvais das mãos das nações. Leitura da ata anterior, número 034 de 2019, da sessão ordinária. Ata de número 034 de 2019. Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 29ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Arilene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Knipoff, Ederson Fernando Spor, Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José Duarte, Hildo Paulo Salve, Mariela Portes, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schaeffer, Adi Ceruti, Valdir Sérgio Guiche e Mozar Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, a senhora presidente Arilene Maria Dalmoro abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Sérgio Luiz Knipoff, leu um texto da Sagrada Escritura. Nada mais a tratar, a senhora presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 27 de agosto de 2019, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela senhora presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 20 de agosto de 2019. Sérgio Luiz Knipoff, secretário. Sérgio Miguel Rampo, vice-presidente. Arilene Maria Dalmoro, presidente. Alguém tem alguma alteração a fazer na ata? Ata aprovada por unanimidade. A leitura do expediente. Boletim 03003-2019, da sessão ordinária de 27 de 8 de 2019. Expediente. Poder Executivo. Ofício 666-03-2019, em resposta ao ofício do vereador Ederson Spor, a Secretaria da Saúde encaminha-lhe a lista anexa contendo os nomes dos agentes comunitários de saúde e seus respectivos bairros de atuação. Ofício 667-03-2019, em resposta ao ofício do vereador Carlos Ranzi, em atenção ao ofício 414, a Procuradoria-Geral do Município informa que a referida auditoria encontra-se em andamento, tendo já apresentado os estudos técnicos, porém o laudo conclusivo ainda encontra-se pendente. Quanto ao ofício 415, a Procuradoria-Geral do Município informa que o presente requerimento já foi respondido por meio do ofício 0363-03-2019. Vereadores inscritos: Valdir Blau, Ederson Spor, Sérgio Miguel Rambo, Adi Ceruti, Carlos Eduardo Ranzi, Hernani Teixeira da Silva, Hildo Paulo Salve, Antônio Marcos Schaeffer e Nilson Duarte. Eu vou solicitar também a leitura da Resolução 2771, de 27 de agosto de 2019. Resolução 2771, de 27 de agosto de 2019. Nomeia membros para a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para fins de investigação acerca de possíveis irregularidades e inconsistências no processamento dos autos de infração de trânsito junto ao Poder Executivo de Lajeado. Arilene Maria Dalmoro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado, com supedâneo no artigo 67, parágrafo 2º do Regimento Interno, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Artigo 1º, nomear os vereadores Valdir Blau, Mozar Pereira Lopes e Paulo Adriano da Silva como membros da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada com o objetivo de investigar e averiguar possíveis irregularidades e inconsistências no processamento dos autos de infração de trânsito junto ao Poder Executivo dessa cidade. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da Presidência, 27 de agosto de 2019, Arilene Maria Dalmoro, presidente.
Eu quero cumprimentar aqui o senhor Elmo Leblanc, que estava afastado, hoje nos dá a honra da sua presença, o Ricardo Evald, João Pedro Stack, o senhor Vital, o Erico Mantovani e a dona Raide, nossos assessores, a imprensa, a comunidade presente e a que nos assiste. Eu vou passar para os 7 minutos regimentais para o vice-presidente e colega vereador Sérgio Miguel Rambo. Senhora presidente, colegas vereadores, a gente recebe resposta a alguns ofícios que a gente encaminha, às vezes é atrasado. Isso aí, por exemplo, hoje veio de março de 2019, até veio cedo em relação a alguns outros que a gente encaminhou já faz tempo. E esse ofício trata sobre a construção do ginásio, a dívida que a Prefeitura Municipal tem com o Esporte Clube Olarias. E esse ofício, assinado pelo prefeito e com informações do secretário de captação de recursos e projetos especiais, de que está sendo elaborada uma planilha de orçamentária para a construção de um novo ginásio para o Esporte Clube Olarias, então, vereador Valdir Blau. Nós pedimos isso há muito tempo, estamos pedindo isso reiteradamente. Essa dívida existe desde 2012 e ainda não foi quitada. Então, inclusive hoje de noite temos assembleia no clube, inclusive eu tenho que me ausentar um pouquinho para ir participar e votar nessa assembleia, porque sou sócio do Clube Olarias. Então, ao menos a gente recebeu uma resposta de que parece que está sendo feita alguma coisa. Então, isso já é importante, mas o mais importante é que a sociedade de lá seja contemplada com o recurso que é prometido, que é devido pela Prefeitura Municipal de Lajeado. E a origem desta dívida da Prefeitura com o Esporte Clube Olarias é em relação ao ginásio de FSU, que foi construído naquele local, onde houve a cedência de uma área em troca de um ginásio de esportes que foi tão prometido e tão festejado pela comunidade de lá. Mas, falando no IFSU, a gente esteve, inclusive, também reunido com o pessoal da diretora do campus, onde a gente viu e foi avaliar a situação de todos os campos do estado do Rio Grande do Sul, vereador Mozart, que a gente enxerga com bastante preocupação, que hoje o campus de Lajeado contém 5% do orçamento ainda para ser gasto durante o ano todo. De valores previstos para orçamentários que eram de R$1.509.000, que depois passou para uma projeção de R$1.189.000, e o realizado hoje, até hoje, o gasto, o investimento do campus foi de R$747.890. E nós temos lá hoje 413 alunos já, vereador Marcos, que estão lá se especializando, trabalhando, estudando, e hoje com certa apreensão, porque não penso que a sociedade lá não está apreensiva, vereador Teixeira, porque, inclusive, campos maiores, onde é que tem mais de 1.000 estudantes, o problema é pior ainda. Só que ali nós temos ainda espaço de cursos novos que ainda não foram abertos, que provavelmente não vão ser abertos por causa do corte de recursos do governo federal. Então, é um investimento que a gente trouxe para o município de Lajeado, bastante festejado, inclusive hoje, numa reunião que a gente esteve com alguns professores da rede pública municipal, da rede pública estadual, que disseram que meus filhos irão estudar na escola pública, na escola no IFSU. Então, mais uma vez que a gente teve razão naquela época, vereador Valdir, de discutir, de trabalhar, de conseguir trazer, junto com outros vereadores, juntamente com o secretário da época de Indústria e Comércio, de trazer esse curso para a região. Por quê? Porque, inclusive, os próprios professores da rede pública municipal e estadual estão reconhecendo que é um dos melhores colégios públicos do país e dos institutos. Então, porque já sai de lá com a profissão definida, já sai de lá com o aprendizado, que isso é muito importante. Mas o que nos causa estranheza num país, numa região onde é que a gente tem tanta coisa para fazer, boa, vereador Paulo Tori, inclusive, eles cortam recursos. Quer dizer, quem estuda lá não é aquele que tem condições, às vezes, de fazer uma faculdade, de fazer particular, ou de pagar R$500, R$600 por um curso técnico numa universidade, numa atividade. Quem cursa lá são alunos
de funcionários da Balança Florestal, funcionários da BRF, funcionários, filhos de professores municipais e estaduais que estão estudando lá. E para nós, é interessante porque isso acrescenta bastante para nós no município de Lajeado. Pena que os recursos estão escassos, então a gente está vendo com apreensão, não só por parte do campus, como de alunos, da diretoria do campus, como de alunos, e mesmo da sociedade em geral, analisando o que fazer dessa forma com cortes de recursos. Na realidade é corte de recursos mesmo, não é contenção. Talvez hoje tenha uma reunião prevista em Camaquã, onde poderá ser ajeitada alguma coisa, mas com um corte de 37% no orçamento, vereador Valdir, é muito difícil cumprir metas, né? E se é um local prazeroso, que a gente esteve visitando, inclusive hoje, né? E a apreensão dos funcionários e dos alunos, que me estranha, porque praticamente parece que ninguém tem mais força de conseguir algo, trazer mais algo, e dar uma viravolta nessa situação. Pelo jeito, pela colocação que foi feita para nós hoje, de que esse ano vai ser assim. Não vai ter mais gastos, não vai ter investimentos em educação. E um país que não investe em educação está fadado ao fracasso, todo mundo sabe disso. Os coreanos, os chineses investiram e melhoraram na sua situação econômica, social e política, porque por investir em educação. Quanto mais investimento na educação nós tivermos, nós vamos ter uma sociedade melhor. Então, vai ter N assuntos que poderão ser discutidos, inclusive hoje de manhã começou a se discutir o projeto 85, se não me engano, né, que é a gestão democrática da escola. Até nós fomos pegos de surpresa com isso aí, porque não estava na pauta, inclusive o vereador do governo também não sabia. E depois dos corredores se ouvir algumas pessoas falar que nas escolas há dinheiro sobrando, na Escola Pública Municipal de Lajeado. Então, nos surpreendeu e nós fizemos uma visita a 3 colégios públicos hoje, de tarde, colégios municipais do município de Lajeado, diz que não há dinheiro sobrando, não. Então, nós não sabemos como é que essa informação sai e é colocada para a população. Porque se estiver sobrando dinheiro nas escolas públicas municipais de Lajeado, que eles não conseguem investir, mande lá para o Larias, que a diretora Elisângela eles agradece, que eles vão investir muito bem esse dinheiro. O Planalto vai fazer da mesma forma, Bairro Imigrante da mesma forma, Igrejinha da mesma forma. Nós vamos aplicar muito bem o dinheiro que está sobrando na educação de Lajeado, se estiver sobrando. Acho meio difícil porque a gente ouve toda hora queixas de arrecadação, porque precisa arrecadar mais, vender cachorro-quente, vender isso, vender aquilo, para conseguir pagar as contas da escola. Então, nos surpreendeu essa colocação, fica aqui a colocação. Se estiver sobrando, mande para a região de lá, que nós vamos aplicar bem o dinheiro público no município de Lajeado. Seria só, muito obrigado. Obrigada, colega. Para os seus 7 minutos regimentais, vereador e líder do governo, Mozart Pereira Lopes. Boa tarde, presidente, demais colegas, público presente e aos que nos assistem pela internet. Inicialmente, dizer que Santa Clara, nosso município co-irmão, hoje perdeu um grande amigo meu do Rambo, Elemar Dessoy, uma pessoa muito querida naquele município. Quero deixar aqui meus pesar a toda a família. Parabenizar Matheus Souza, delegado dos corretores de imóveis. Hoje é o dia dos corretores de imóveis. Corretores estes que fazem a venda dos imóveis, que fazem a indústria da construção civil se movimentar, portanto, indústria essa que gera vários empregos, vários valores da economia, vários impostos. Então, meus parabéns a todos os corretores de imóveis pelo seu dia. Um grande abraço ao CTG Torquato da Rocha Jacques, da Maravalha, vereador Valdir, vizinho seu lá. Nosso CTG foi a Lagoa Três Cantos buscar a chama crioula no último dia 21. Percorremos 200 quilômetros a cavalo, chegando domingo a Maravalha. Meu grande abraço a todos os companheiros que participaram dessa bonita cavalgada, trazendo a chama crioula a Cruzeiro do Sul. Parabenizar nosso governo pelas obras no Parque dos Dique. Agora as quadras de basquete, de vôlei, estão sendo pintadas, estão sendo reformadas. Nosso parque já era bonito, com as reformas ainda melhor. Próximo passo será a reforma da
pista de skate. O pessoal solicita, está em projeto a manutenção também da pista de skate. Nosso governo promove, no dia 1º de setembro, evento alusivo à Semana da Pátria. Também no Parque dos Diques, estão todos convidados. Notícias do jornal tratam de saneamento. Me recordo na época, então secretário de Obras, juntamente com o atual prefeito Marcelo Calmo, fomos a Santa Cruz, onde o prefeito da época, Sérgio Moraes, tentou privatizar a Corsã. Conseguiu por um período, depois embargou. Nesse pequeno período que privatizou, Santa Cruz alcançou 20% de esgoto. Fomos a Uruguaiana, ficamos sem gasolina no caminho, chegamos em Uruguaiana, Odebrecht. Odebrecht arrancou todo o esgoto de Uruguaiana. Uruguaiana hoje passa de 80% de esgoto tratado. E nós pensávamos nessa ideia, isso há mais de 12 anos atrás. Veja bem, Lajeado segue com menos de 4% de esgoto tratado. Ou seja, a Corsã estatal, por mais que faça força, por mais que queira abastecer com água, ela não tem know-how, não tem condições nenhuma de fazer o tratamento sanitário. Pois não? Pois não. Agora fizeram um lançamento aqui da abertura de um posto artesiano no Jardim do Cedro. Tá louco, vai dizer que a Corsã não está investindo nada. Acredito que ela está investindo no abastecimento. Eu estou falando do esgotamento sanitário. Esses dois municípios que privatizaram, a situação evoluiu. Lajeado segue com menos de 4% de esgotamento sanitário. Ou seja, a Corsã é responsável pelo abastecimento e deveria ser a responsável pelo tratamento. Não o faz. 12 anos se passaram e nada aconteceu no tratamento de esgoto. Deixo bem claro. Na parte de abastecimento, até elogio. Nós teremos após aqui a tribuna livre, onde vamos receber o pessoal de Direitas do Vale, onde de forma ordeira esses jovens pretendem fazer um movimento no dia 18, me parece que na Avelino Tallini, dia da tal palestra do Intercept. Me parece ser um movimento ordeiro. Se antes, quando era esquerda, era com bagunça, agora não vejo por que haver ameaças na internet contra os jovens por quererem fazer um movimento ordeiro. Eu não acredito que essas ameaças venham a barrar o movimento ordeiro, que é uma faixa, é um apito, não é um ovo, não é um tomate. Tá certo? Então, sendo ordeiro, eu acho que eu amadureci um pouco na política. Eu já não sou anti-extrema esquerda, eu não sou extrema direita, eu acho que eu sou centro, respeito meus colegas Sérgio, Rambo e outros, respeito o MDB e respeito também a direita. Então, assim, extremos nem para um lado, nem como era antes, muito para lá e nem muito para lá. Temos que construir. Penso que esse movimento ele é legítimo, ele é legal. Os jovens não concordam que a Univates faça uma barreira metálica, ou com a ajuda dos azuizinhos, ou com a ajuda da Brigada Militar, e de forma pacífica, ordeira, esse movimento também de direita seja respeitado, como anteriormente ou era os movimentos de esquerda. 16 anos a gente percebeu, aguentamos os movimentos de esquerda sempre com muita ordem. Então, que isso seja mantido também agora para o movimento de direita dos vales. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Abre mão. Vereador Antônio Marcos Schaeffer. Obrigado, presidente. Quero saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que está presente, a imprensa escrita e falada e a população lajadense que nos assiste pela emissora. Eu tenho acompanhado os requerimentos dos colegas aqui, fico impressionado, colega Valdir, no teu requerimento, parabéns lá na conserva, lá, que é uma rampa que pediu para os cadeirantes. Isso foi mais de ano que foi pedido, e até hoje, pelo que eu vi aqui, nada feito. Também, com o pedido antecedente do colega Hildo Salve, a respeito desse dinheiro,
que vai sobrar depois do rateio, depois para final de ano, a presidente vai ver o que vai sobrar aí. Então, assim, ó, o máximo, presidente, o que nós puder investir na saúde, para nós aliviar o sofrimento dessas pessoas que estão esperando exames médicos, que estão esperando cirurgias, muitas vezes esperando aí as perícias que estão estourando, está entendendo? Então, assim, é um sofrimento muito grande. E eu tenho acompanhado muitas pessoas da nossa cidade que vêm em desespero, sabe? Corre para cá e para lá, e muitas vezes, que a gente até para tentar ajudar as pessoas, ligava para a Secretaria da Saúde, até para tentar ajudar de alguma forma, e eu fiquei tão estarrecido que não poderiam dar informação mais para ninguém, sabe? Que a gente só está aí para ajudar, a gente não está aqui para prejudicar ninguém. E eu não sei o porquê isso aí. Pois se sempre funcionou, porque, na verdade, a população nos dá uma procuração, que é o seu voto. Então, a gente tem fé pública. Então, por que não poder ajudar as pessoas? Para quê? Aí chega lá, a pessoa não... né? Por que se a gente já pode resolver, adiantar a situação? A gente não está aqui para prejudicar ninguém, entendeu? Eu só quero ajudar, porque a população me cobra, entendeu? Eu só quero trabalhar, então não precisa boicotar a gente. Para que isso aí? Porque dizer a guria chegar e me dar informação? Não, eu não posso dar informação. Mas por quê? Se é um crime, tu não está cometendo um crime, tu não está sendo julgada, tu não está sendo acusada de nada, por que não dá uma informação para a gente? Para a gente poder auxiliar as pessoas que vêm procurar o recurso aqui nessa casa e vêm pedir muitas vezes socorro, porque nas repartições não encontra. Onde é que eles vêm? Eles vêm aqui na trincheira, que é a nossa casa. Né? Então, assim, ó, eu digo à população que eu até peço desculpa, que muitas vezes, que a gente que puder, que a gente está aqui, muitas vezes a gente é boicotado, não por má vontade. Ainda bem que eu trago na minha frente, eu gosto de mostrar, para ver com clareza quem é quem. Entendeu? Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, estou apenas para ajudar a comunidade. Tá? E vou fazer o que for possível para poder ajudar ela. Tá? Também aqui, eu trago pedidos da comunidade lajadense, que circulam junto à BR-386, junto lá na passarela, na frente do shopping. O que está acontecendo? O pessoal não passa por cima da passarela, porque tem medo de ser assaltado. Até um vagabundo lá, que meia dúzia está assaltando, entendeu? Então, assim, eu peço lá, coloco uma câmera lá, uma de vigilância, que a brigada possa acompanhar, entendeu? Para pegar esses delinquentes que lá estão transgredindo e atrapalhando a vida de quem trabalha, entendeu? Muitas vezes, de noite, a pessoa vai trabalhar, não passa por cima, muitas vezes até moto, assalto lá e cruzam por cima. Então, fazer alguma coisa lá para poder coibir esse tipo de coisa. Dos caras que cruzam de moto em cima de uma passarela, vocês veem, imaginam o perigo. Então, que coloque lá alguma coisa para combater isso aí, para que não deixe essas coisas acontecer lá. Então, muito obrigado. Para seu pronunciamento, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Senhora presidente, demais vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui em casa. Hoje é aqueles dias que a gente não sabe nem onde é que começar. Hoje está animado. Começamos ali, vamos começar com o que chegou por último, já que foi uma situação bem diferente que aconteceu aqui na casa. Hoje pela manhã estava se discutindo o projeto de lei número 85. Eu não pude vir nas comissões. Motivo bom, eu vou ter uma filha, ela vai se chamar Eduarda. E aí a gente foi lá fazer uma consulta. Enfim, acabei não podendo me fazer presente, mas foi discutido o projeto de lei 85. Eu espero que o projeto de lei 85 siga na sua discussão. Inclusive, faço votos que nós consigamos fazer uma audiência pública sobre o projeto de lei número 85. Preciso, necessário, dialogar com a comunidade a respeito das alterações que se pretendem fazer na educação. Não simplesmente mandar para cá no afogadilho e querer votar em cima do laço. Nós vamos falar também a respeito dessa situação que foi colocada, uma perfuratriz no bairro Jardim do Cedro. Quero render minhas sinceras homenagens e agradecimento ao trabalho do cidadão Fabian Trindade, que nunca se omitiu e sempre brigou para que aquilo ali fosse uma realidade no bairro dele, na localidade dele. Infelizmente, não apareceu o nome dele em nenhum jornal, ele não apareceu em nenhuma notícia, ele não apareceu em nenhum lugar. Mas se não fosse esse cidadão brigando pela sua comunidade, com certeza não teria movimentado todas as pessoas que foram movimentadas para que fosse tornada realidade aquilo que agora se projeta. Estamos aí, essa semana a gente foi visitar aí a escola Lauro Matias Miller e a gente está perguntando para a prefeitura, né?
E quando a gente pergunta para a prefeitura, é bom que a resposta venha. Eu acho que isso já ficou bem claro aqui no nosso município, né? Não adianta responder que não precisa responder, que daí a gente vai ver no Ministério Público se de fato não precisa responder. Tanto que as respostas vieram. Aliás, essas respostas que vieram, estava analisando ontem até madrugada, pelo menos daquelas que eu analisei, no mínimo 30% delas não foram as que eu pedi que fossem respondidas. Ou seja, eu imagino o temor que estava lá na prefeitura, o prefeito mandando todo mundo responder absolutamente todos os requerimentos e indicações que foram para lá encaminhados. E aí eu penso na produtividade daquele pessoal. O pessoal deve ter ficado bastante enraivecido, porque eles tiveram que responder todos, e aí o prefeito pega e soma nessa quantidade que saiu uma matéria, até é engraçada a matéria que saiu no site da prefeitura, dizendo, não, respondemos até um monte de indicações, a gente não pediu aquilo lá tudo, veio um monte de resposta que não foi aquelas que a gente solicitou. Mas teve algumas ali que chamam atenção até, né, porque a gente acabou sabendo o que veio disso. A resposta aqui para o vereador Adi. O Adi perguntou como é que estão as obras, o andamento das obras com o fundo da pavimentação. A resposta da prefeitura, não existe fundo da pavimentação. Nós votamos aqui, foi aprovado e virou a lei 10.184. Eu imagino o cidadão respondendo no afogadilho sem saber o que fazer com aquela pergunta. Mas tem a lei. Né? Mas a resposta foi essa. O vereador Éder aqui, mandou 5, 6, 7 vezes o mesmo pedido e a resposta foi agora. A resposta agora foi que será estudado, será visto, será dado andamento. A presidente da casa, da mesma maneira, vários requerimentos dizendo que agora eles vão tomar uma atitude. Mas eu tenho que confessar para vocês que a que mais me chamou a atenção e é de rir, gente, se não é de chorar. A gente pediu lá, eu pedi, a pedido dos moradores locais lá, da Antônio Silvestre Ariart, que junto dos condomínios fosse alocado uma lombofaixa, alguma coisa para reduzir a velocidade dos veículos. A resposta que veio, vamos lá, para quem conhece o Jardim do Cedro, não é o caso da prefeitura, a resposta está no ofício 255 de 2018, que não se coloca lombofaixa onde não existe pavimentação. E aí eu fiquei encucado, que eu fui lá no final de 2012, não é possível, só se a prefeitura arrancou nos últimos dias, né? Mas acho que não aconteceu, tanto que eu fiz questão de ligar para alguns moradores. Gente, pessoal, a prefeitura arrancou ali a pavimentação para não botar a lombada. Eles, não, está lá, ela ainda. Ou seja, eles foram no Google, que tem a imagem de 2011, quando não tinha pavimentação, e responderam que não dá para botar, porque não tem pavimentação. Envergonha, uma cidade que nem Lajeado recebeu uma resposta como essa. Envergonha, gente. A resposta está assinada pelo prefeito. Eu entendo o afogadilho de responder coisa para trás que ficou. Mas não de qualquer jeito. Não achando que aqui é motivo de chacota, de ficar brincando, vamos mandar qualquer coisa. O Ranz está inventando. Vai lá na secretaria e procura a resposta, se não é essa. Ou se não foi arrancado fora todo o pavimento. Agora, nós estamos pedindo também informações a respeito de quantas horas estão trabalhando o secretariado municipal, é importante. O que vai ser feito com a fila de mais de 9 mil pessoas, quase 10, esbarrando nos 10 mil pessoas ali. Só que tem que lembrar, o vereador Salve aqui está pedindo para a gente destinar R$1 milhão para a saúde. Pois não fecha um mês, nós voltamos 1.600.000. E não falta dinheiro no município de Lajeado, 14 milhões sobrou neste último ano, 12 milhões um ano antes. Não conversou com os colegas, vereador. Falou com o prefeito. Complicado isso. Tem que conversar com os colegas primeiro. Destinar recurso à mesa. Impositiva, nós vamos votar uma hoje. Hoje vai sair uma impositiva. Apesar do griteiro que saiu que não podia ter impositiva. R$15 mil nós vamos destinar hoje ao final do dia. Tem aqui ainda, nos meus últimos segundos, se puder, tem a lista das espera das escolas municipais. Essa aqui é a lista do que estava faltando de vagas nas escolas do município de Lajeado. Julho de 2018, 427 crianças na fila de espera. Julho de 2019, 562, mais de 100 crianças a mais. A não ser que exista um fato novo, muito bom, crescente, que venha resolver esses problemas aqui, está indo por água abaixo absolutamente tudo que foi prometido em campanha. Era isso, senhora presidente, tem mais assunto para tratar, deixo para a próxima oportunidade. Agradecido. Obrigada, vereador. Para seu pronunciamento, vereador Valdir Blau. Senhora presidente,
caros colegas, público presente, imprensa, senhores e senhoras. Nós estamos aí, senhora presidente, fazendo um pedido muito simples, mas de suma importância para pessoas deficientes, né? Que é uma rampa de acesso no bairro Conservas, no posto de saúde. Infelizmente, não tem essa rampa de acesso. Aqui, eu acredito que seja só esse posto de saúde, mas a gente vai verificar e fazer uma visita a todos os postos para ver se tem. Nós não podemos mais, em 2019, ter um posto de saúde sem uma rampa de acesso para deficiente. E a gente sabe que todos os bairros, eles têm pessoas deficientes que precisam ir lá, fazer um exame, buscar uma receita, e lá as pessoas têm que sofrer, familiares arrastar a cadeira de rodas, vereador Marquinhos, escada acima, para poder chegar até ser atendido. Então, isto não pode acontecer mais numa época dessas, onde nós temos realmente com condições, o município condições de fazer. Aqui solicito à Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, que vá até o posto de saúde e que faça essa rampa de acesso, porque isto é vergonhoso, isso não pode acontecer mais. Então, eu espero que o secretário de Saúde ou o responsável por essa pasta faça uma visita aos postos de saúde, que os visite, e que se tenha mais, além do bairro Conservas, postos sem a rampa, que seja feito urgentemente, senhores. E a questão das eletivas no município, senhora presidente, nós ficamos sabendo e comentamos na semana passada, sugerimos à mesa diretora, e realmente, vereador Salve, não dar uma de chupim, né? Porque o chupim, ele põe o ovo no ninho do tico-tico e o outro o tico-tico choca ele. Então, não faça isso. Consulte os vereadores, converse com a mesa diretora. Esse vereador levantou esse assunto na semana passada e sugeriu, cabe à mesa diretora fazê-lo. E, além disto, nós precisamos conversar com o prefeito antes de repassar algum valor, porque ele precisa se comprometer em aplicar esse dinheiro. Porque já lá em 2017 nós repassamos, na época eu era presidente, a mesa diretora, juntamente com todos os vereadores, aprovaram esse recurso, na época 500 ou 700 mil, não me lembro mais o valor exato, e no final do meu mandato, entreguei 2 milhões que sobrou, e sugeri ele que aplicasse 1.000 em cirurgias eletivas, 1 milhão, e o outro 1 milhão ele poderia usar em outras áreas, e eu acho que não foi aplicado. Por isso, a minha preocupação, vereador Salve. Precisamos chamar o prefeito, ele tem que assinar um documento, porque de palavra não dá daí. Porque na época ele não aplicou 1 milhão, senão nós não teríamos hoje 3.000 pessoas esperando nas eletivas. Isso é muita gente. Pessoas sofrendo, esperando com pedra na vesícula, indo para a UPA todas as noites quase, tomando morfina para aguentar. E aí vai ter cirurgia só em janeiro. Não pode, gente. Por isso, se a mesa diretora realmente entender, e acho que é um consenso aqui da casa, de que nós possamos sim passar dinheiro. A gente sabe que tem dinheiro em caixa. Mas nós vamos fazer a nossa parte. E vamos sentar com o prefeito. Tem que ter o comprometimento que realmente seja aplicado. Dinheiro que nós economizamos aqui da casa, né, senhora presidente? Eu sei que a senhora não gasta muito. Eu gastei um pouco mais, eu acho que a senhora vai gastar. Mas são maneiras de atuar, e eu acho que o trabalho da senhora está sendo muito bem conduzido aqui na casa. E sei que vai sobrar dinheiro. Mas tem que haver o comprometimento, senão eu voto contra. Até porque sabemos que tem dinheiro em caixa para baixar esse número de eletivas.
Por favor, prefeito, vamos ajudar a população nesse sentido, porque até eu tenho pedra na vesícula, né? Eu tenho Unimed, eu vou encaminhar, quero encaminhar, vou fazer a cirurgia, mas tem pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, né? Então, elas entram naquela fila e é complicado. Eu me coloco no lugar das pessoas e fico triste com essa situação, porque nós não podemos pensar em deixar dinheiro em caixa enquanto que a população clama, né, por uma cirurgia, muitas vezes na fila já há muito tempo. Então, nós somos solidários a essa população que tanto sofre. Por hoje seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Para seu pronunciamento, vereador Hernani Teixeira da Silva. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora, ao meu amigo de muito longa data, o jornalista Elmo Leiblen, que esteve enfermo e que já há alguns meses, que agora está retornando. Nos dá o prazer da presença dele aqui, dos comentários que ele faz, das conversas que a gente mantém. Seja bem-vindo, Elmo. Também ao suplente vereador, o Ricardo Eval, que todas as terças-feiras também está aí com a gente. Os demais senhores, as senhoras, a imprensa, né, escrita, falada, que é muito importante, a televisão que nos leva aos lares, para que os munícipes possam nos ouvir, nos assistirem. Enfim, a todos que comparecem nessa casa nas terças-feiras. Eu vou fazer um comentário que muitos não vão entender, porque chega a ser engraçado. Aquelas pessoas que vêm aqui com frequência, que vieram na gestão anterior do Schmidt, que agora estão nos dando a honra também de virem aqui assistir às nossas reuniões, né, na atual gestão municipal, muitas vezes surpreende pelo comportamento dos vereadores da casa, né? Tem coisas esdrúxulas que são colocadas aqui, que quem não entende política vai sair sem entender nada. E tem outros que vão entender que é uma forma de prejudicar a administração que está neste momento. Uma boa parte dos senhores vereadores, dos que aqui estão também, alguns deles, criticaram muito a administração passada, a do Luiz Fernando Schmidt, dizendo que estava quebrada. Isso era uma barbaridade, era uma falta de capacidade para tocar o município para frente, porque estava quebrado. Nós cansamos de ouvir, e eu nessa casa ouvi muito dizer que a administração estava quebrada. E aí com isso metiam o pau, falavam mal, criticavam a barbaridade, porque uma gestão dessa é uma barbaridade, porque está quebrada e está quebrado, os jornais publicavam, a administração está quebrada. Hoje nós vimos plenamente o contrário. Quase as mesmas pessoas gritam hoje que tem muito dinheiro na prefeitura. Pelo amor de Deus, tem 12 milhões, agora tem 14 milhões e não faz nada. Quer dizer, quem não entende um pouco da maldade da política, que tem bastante maldade no meio, sabe? Fica assim, mas a gestão passada do Schmidt, que não tinha e que eles diziam que estava quebrado e que as obras não saíram, uma boa parte dos vereadores, quase a maioria, brigava e batia no prefeito. Hoje, bate no prefeito porque tem dinheiro sobrando, né? Quer dizer, então não se sabe dizer que bom que não tinha dinheiro na gestão passada, ou que bom, ou que ruim que tem dinheiro essa vez, que o pessoal bate indiscriminadamente. Eu concordo plenamente com a situação da nossa educação infantil, das nossas escolas, mas
nós temos que ver que a situação de hoje para todos os municípios é uma situação muito difícil financeiramente, porque as obrigações do município, a manutenção de uma creche, né, com professores, com despesas, com manutenção, não pense os senhores e senhoras que é pouca coisa. Não, não é. É bastante. O custo é bem alto para manter. E essa administração está mantendo, sim, né? Tanto é verdade que o próprio Ministério Público, né, entende que é razoável. Não estou dizendo que estão sanados os problemas. Que problemas desta natureza, professor e vereador Ilo Salve, ninguém vai resolver. Eu quero ver qual o prefeito do município de Lajeado ou de outros municípios que vão conseguir equilibrar a história de creche. Não existe isso. A pessoa tem que ser muito hipócrita para dizer uma coisa dessa. Nós sabemos que não é assim. Mas como falar vale, e que muitos acham que falar mal da administração cresce, né? E eu até penso que é engano, continuam falando e batendo. Então, tem coisas que acontecem, que alegam, que depois vai para o judiciário, a justiça julga e não é aquilo que foi dito. Aí ninguém mais junta as penas que caíram do travesseiro. Então, aqui é uma faca de dois gumes que eu acho que teria que ser analisado caso a caso com muita seriedade. Que o povo espera isso. O povo hoje já não tolera mais o político que enfeita muito e que joga muita pedra. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar as administrações, sejam elas quem for. O objetivo do vereador é trabalhar pela comunidade e, se possível, sempre que convidado pelo prefeito, seja ele qual for, deve ir lá sim para trocar ideias com o prefeito para tentar resolver os problemas. Nós podemos ver também a situação dessas queimadas, pelo amor de Deus. Ora, fazer queimada no seu próprio país para entregar a Amazônia para os outros, como estão fazendo esse movimento, estão fazendo, é uma barbaridade, né? Então, eu acho que o político deveria ser mais honesto para o seu país, né? Como o Faustão, que é milionário, vem aqui, fala de todos os presidentes, dá risada, faz chacota, diz bobagem do Brasil e pega o dinheiro no final do mês do Brasil e vai para Miami morar nos Estados Unidos. Tinha que ser atacado numa vinda desde o senhor não pode mais entrar no Brasil, porque não é interessante para nós o senhor vir para o Brasil para fazer o pessoal de bobo na televisão, falando mal do seu país, de onde pega o dinheiro para se manter e manter a sua família. Família folgada. Era isso, presidente. Muito obrigado. Para seu pronunciamento, vereadora Mariela Portes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Comunidade que nos acompanha aqui na sessão, através das redes sociais, dos veículos de imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer voz à homenagem que o vereador Moser fez aos corretores de imóveis. Eles realmente são muito importantes aqui na nossa cidade, principalmente porque trabalham com um dos mercados que mais fomenta os negócios, que é a construção civil. Então, eles são pessoas responsáveis também por atrair novos investidores, por fomentar toda essa área que é importantíssima para a cidade. Em relação à Corsã, duas notícias. Na semana passada foi inaugurado, na verdade não foi inaugurado, mas foi uma perfuração simbólica que aconteceu no bairro Jardim do Cedro, onde eu cheguei a convidar todos os colegas, coloquei no grupo para eles se fazerem presentes, como se procedeu a nova presença, ou a presença desse novo caminhão de mais ou menos 5 milhões de reais aqui para a nossa cidade. Foram negociações feitas em Porto Alegre, eu fui várias vezes para lá, o Fornari também, enfim, a gente conseguiu conversar com o diretor Júlio. Esse caminhão ele poderia ter ido para diversas outras cidades do estado, ele acabou vindo para Lajeado, porque a Corsã ela acredita
que precisa, acredita e precisa melhorar os serviços dela aqui. E ela também tem plena noção que o Lajeado é uma das cidades polo do nosso estado e que esses investimentos são, sim, muito necessários. Então, foi trazido esse novo caminhão, é um dos poucos municípios no estado que tem esse caminhão aqui. Pelas informações do diretor Júlio, vai fazer toda a diferença para o bairro do Jardim do Cedro. Por quê? Porque antes, quando faltava luz, o poço que tinha não conseguia dar conta para manter a água enquanto não tinha luz. Agora, com esse novo caminhão, conseguiram fazer um novo poço e ele vai dar uma nova vazão, e quando faltar luz, por consequências, enfim, né, diversas da natureza e também pela ineficiência, às vezes, da RGE, RGE, né? Não errei? RGE. Ele consegue dar vazão e vai diminuir o tempo da falta, né? Enfim, eles dizem que, na verdade, a ideia é que não falte mais água no Jardim do Cedro. Então, é uma grande novidade, uma grande conquista para a nossa cidade. Tem noção da vazão do poço? Ah, não tenho dado. Não. Mas é muito mais do que antes. E em relação à questão do saneamento básico, também nós estamos em negociação com a Corsã. Eu já fui umas 4 vezes a Porto Alegre, vereador Blau, para que a gente consiga ser a primeira região do interior do estado que faça a parceria público-privada em relação ao saneamento básico. Em conversa no gabinete com o prefeito Marcelo Calmo, os diretores também estavam nos explicando que vamos precisar nos unir em vários municípios, e aí o convite também para os municípios do Vale do Rio Pardo, para que venham até Lajeado. A Câmara de Vereadores daqui foi pioneira no convite aos diretores da Corsã, para que a gente faça um evento, uma reunião, onde ele vai explicar todos os pontos que acabaram de ser concretizados na região metropolitana com a parceria público-privada. Então, eu tenho certeza que isso também vai ser um salto enorme e vai ser uma grande evolução para a nossa cidade, porque não ter saneamento básico hoje em dia é realmente inadmissível. Eu gostaria também de chamar a atenção dos colegas para 2 leis que foram aprovadas, na verdade, uma lei que foi aprovada na cidade de Porto Alegre, que é a concessão dos parques e praças para a iniciativa privada. Não é a privatização dos parques e das praças, mas a concessão para terceiros. E ontem à noite eu estava lendo a lei, inclusive hoje no gabinete do prefeito Marcelo, entreguei para eles a nova lei que foi apresentada lá, porque é uma lei que a gente pode nos inspirar, principalmente porque estamos na casa com o projeto 82, que fala da concessão de algumas casinhas lá do Parque Histórico. Eu acho que esse projeto ele demanda a atenção da casa, ele é muito importante para a nossa cidade, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. E também para a lei que proíbe os flanelinhas na cidade de Porto Alegre, e que eu já falei disso aqui no ano passado, eu acho, se eu não me engano, né, vereador Salve? Ano retrasado, na verdade, que nós precisamos fazer alguma coisa para coibir os flanelinhas na nossa cidade. Cada vez mais a gente está sofrendo assédio, intimidação, o pessoal querendo cobrar dinheiro da gente para estacionar nas vias públicas. A gente já tem o estacionamento rotativo, que é instituído, que é uma lei que funciona, e eu, Mariela Portes, não admito que qualquer um chegue e me cobre dinheiro para me poder estacionar o meu carro em qualquer parque, praça e evento. Não tem explicação isso. E, finalmente, a gente tem uma lei para que a gente possa se inspirar, porque lá, há 2 anos atrás, eu falei sobre isso, me disseram que não dava para fazer nada em relação ao assunto, mas eu tenho certeza que dá, porque ela está entrando em votação em Porto Alegre e já tem um grande apoio de todos os vereadores. Vereador Ramos. Não, só relembrando que tem, inclusive, um projeto para regularizar esses flanelinhos na cidade de Lajeado, que andou por essa Câmara, né? Inclusive do vereador que hoje não está mais presente, né? Sim, porque o meu pai falava na época. E era um conjunto. E para mim eu penso totalmente contrário. Eu não admito essas cobranças ilegais na nossa cidade. Então, eu vou trazer a lei, assim que ela entrar, eu trago a lei aqui para casa, a gente analisa e encaminha isso junto também. Okay. Muito obrigada.
Para seus 7 minutos regimentais, vereador Hildo Salve. Obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência e todos os demais colegas vereadores, vereadoras e a todos que aqui nos prestigiam. Imprensa, trabalhadores da casa, senhores e senhoras. Senhora presidente, inicialmente, então, parabenizar, como já foi antecipado, os corretores de imóveis, que realmente eles fazem um trabalho excepcional. Por isso que a nossa cidade ela é destaque nacional na área da construção civil, porque temos bons corretores de imóveis. Então, parabenizar a todos. Também parabenizar todos os meus colegas psicólogos hoje pelo Dia do Psicólogo. Também pessoas que trabalham com a saúde psicológica e mental das pessoas que cada vez mais, para termos um pacto da paz, para termos uma cidade melhor, nós precisamos de ter saúde tanto física quanto psicológica. Eu acho que mais psicológica, até para muitas vezes vir para a Câmara de Vereadores e escutar certas coisas que a gente tem que escutar. É por isso que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Porque quando a gente já está aqui há quase 7 anos, em várias gestões, vereador Blau, inclusive na sua, e eu tenho certeza que a presidente também vai fazer nesse sentido, sempre foi consultado, e eu me lembro na gestão do Sérgio Knipoff, quando foi 500 mil para cirurgias, votado aqui e foi aplicado. Nas gestões de Ranzi, Deja e Paulo, certo? Daí foi encaminhado, nem tudo aplicado. Nas gestões agora anteriores, que já tivemos, foi encaminhado nesse governo Blau. Mesmo que o senhor encaminhou no final, e uma proposta de emenda de 150 mil do vereador Paulo Tori, foi aplicado. O senhor fez um levantamento na última sessão, e eu não sou, e o senhor tem que cuidar, a questão de ofensa pessoal. Não, espera lá, que eu estou falando, eu não falei quando o senhor falou. Quando o senhor falou na última reunião, todos nós concordamos. E aquilo que o senhor disse tem que estar no papel. Eu pedi ao final da reunião para a presidente, ela disse, não, a presidente vai decidir. Por isso que eu coloquei, e se o senhor lê os documentos que estão, vai ver que embaixo não tem vereador Salve, está vereadores. Vereadores. Eu simplesmente coloquei aquilo que foi de Vossa Excelência, a ideia na última, que eu endossei no final pedindo que fosse votado e não foi votado. Hoje, quem não quiser, vote contra. Mas esse dinheiro pode ficar parado ou pode ir como nas gestões do Paulo, do Knipoff, nas gestões anteriores, e ir logo para que seja utilizado na saúde. É isso. Então, quem quiser, vote contra. Mas não tem nada de... Ali não tem. Pega a pasta verde. Por favor, a senhora poderia mostrar para ele lá a pasta verde? Não, é só olhar lá, não foi alteração. Isso aqui é a reescrita do projeto, da coisa. Então, assim, prestem atenção, é isso. A mesa diretora, certo? Pode também dizer que não, é quem está coordenando a Câmara nesse ano, mas é o plenário, como muitas vezes um vereador dizia, que é o soberano. Então, é isso que eu peço, que seja respeitado o plenário. Sobre a Corsã, vereadora Mariela, sobre a Corsã, eu espero que eles façam o trabalho no mínimo,
quando o vereador Adi Ceruti era secretário de obras, uma vez eu pedi para ele, qual o custo do que eles fizeram de estrago nas ruas? E o senhor me disse, no mínimo R$1 milhão. Então, primeiro, a Corsan tem que começar a sanar os problemas que ela inventou. E depois, ela tem que pensar se ela vai poder ter essa prorrogação que estava nos jornais hoje. Primeiro, ela tem que dizer, nós vamos dar conta do serviço. E depois, poder pedir mais serviço. No mais, senhora presidente, hoje de manhã, no trabalho das comissões, foi dito que o projeto entrou ontem. O projeto 85 entrou dia 14, foi lido dia 20, dia 21, todos os vereadores tinham no seu e-mail. Então, prestem atenção que nós estamos aqui para trabalhar. Obrigado. Obrigada, colega. Para seus 7 minutos regimentais, vereador Nilson Duarte. Boa tarde, a mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, plenário, a imprensa. Concordo que precise encaminhar valores para a Secretaria da Saúde, para que possa, sim, fazer essa cirurgia, mas me chama a atenção que o número está sempre aumentando de pessoas que estão aguardando cirurgias eletivas e também que a Secretaria de Saúde encaminhe para cá um ofício dizendo como está realmente a situação hoje, porque nós já encaminhamos nos últimos anos mais de R$1,5 milhão de emendas e dinheiro também aqui da Câmara de Vereadores para cirurgias, para exames. E então seria interessante que a Secretaria de Saúde encaminhasse um ofício para cá dizendo como está a situação hoje, antes de a gente ficar encaminhando mais uma vez valores para lá. Claro que sou a favor de encaminhar valor, mas temos que saber como está a situação hoje das cirurgias. Me lembro que na época tinha quase 800 pessoas aguardando cirurgia de hérnia, de vesícula e de vascular. Bem, quero agradecer ao secretário Fabiano. Nós encaminhamos um pedido há uns dias atrás e os moradores reclamavam muito daquela situação entre a Arnoldo Yuri e a Emílio Haas, no bairro Jardim do Cedro. Havia, nesse entroncamento, muitos buracos e sempre era remendado ali. E a gente pediu que fosse, aliás, sempre era só feito tapa-buracos. A gente pediu que fizesse um remendo e hoje eles estão lá, cortaram todo o asfalto podre, estão remendando aquela parte lá. Também dizer que estamos pedindo no requerimento de hoje que a Secretaria de Agricultura, e outros dizem que ali seria a questão de Secretaria de Trânsito, nós encaminhamos para a Secretaria de Trânsito, e que eles façam pinturas, tem que limpar as paradas de alvenaria que existem na beira-rio, são seis paradas de alvenarias que existem na beira-rio, e elas estão muito sujas, faz tempo que não foram mais pintadas, e como elas são de alvenaria, de tijolo à vista, entre um tijolo e outro, se junta muita sujeira, muito acúmulo de teia de aranha, e está muito feia as nossas paradas de ônibus. Então, passaram uma vassoura, passaram um cal, e vai ficar bem bonita. E outras que estão bastante pintada, a polícia foi lá, as facções iam lá, colocava a sua logo, sua marca, a polícia ia lá e pintava em cima, e assim foi umas 3, 4 vezes. Então a parada está lá, bem horrível, na entrada do bairro Santo Antônio. Pedimos que a prefeitura pinte aquela parada. Também falando em Santo Antônio, a polícia está fazendo agora, Brigada Militar, Bombeiros e o programa Pacto da Paz, Batidas. Então, parabéns ao município por este projeto, pelo Pacto da Paz. Mas lá no Santo Antônio tinha uma situação que eles derrubaram uma casinha para abrir uma rua para que eles pudessem passar e chegar na área invadida. Tá? Eles teriam acesso por outros caminhos para chegar lá. Mas eles preferiram derrubar uma casinha que tinha lá, do morador, de usuário de drogas, ele tinha lá a sua casinha. Eles derrubaram com as máquinas, abriram uma rua
para poder ter acesso ao seu trabalho, para realizar o seu trabalho, e conseguiram lá chegar em alguns lugares. Mas eu trago aqui a informação que a Brigada Militar ameaçou os moradores de cortar luz dos moradores. Porque ali um cede luz para o outro, são 146 lotes, são 146 famílias que vivem nesta área irregular no bairro Santo Antônio, há cerca de 15 anos, mais ou menos, que começou uma casa, outra casa, e aquilo foi tomando corpo. Hoje são 146 famílias que vivem nesta área, e a grande maioria com luz e água, ou alguns usam gato, outros estão lá, aquele que paga cede para o outro. Aquilo está causando... É uma bomba que pode um dia explodir. O Ministério Público sabe disso, a Prefeitura sabe disso, e eu estou aqui abrindo meu coração com isso, porque as pessoas têm vindo me falar, têm vindo cobrar, para que seja resolvida essa situação. Então, essa semana eu conversei com o prefeito sobre isso, e aí nós precisamos regulamentar aquela situação, precisamos regularizar aquela área lá, para que aquelas pessoas possam ter luz, possam ter água. E a resposta foi que precisa passar o plano diretor primeiro, para depois regularizar aquela área. Então, eu sou um defensor disso, que precisa, então, logo nós aprovarmos o plano diretor, para que essas 146 famílias possam ir lá pedir o ligamento de luz, possam pedir o ligamento de água, não precisam ter água e luz clandestinas, possam abrir as ruas e viver uma vida digna, como todo ser humano merece. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Para seus 7 minutos regimentais, vereador Paulo Adriano da Silva. Presidenta, vereadores, público aqui presente, imprensa, funcionários da casa. Estou fazendo aqui uma indicação que a comunidade do bairro Conservas, ali mais na Delfino Costa, está pedindo, então, a colocação de uma academia ao ar livre e também a reforma do estádio de futebol Jurandir Gonçalves, localizado na rua Delfino Costa, o campo ali, que tem há anos que também o pessoal da comunidade usa, o pessoal da escola também está usando, né? Então o pessoal está pedindo, devido à possibilidade de colocar, agora o verão está chegando, eu sei que tem algumas academias ao ar livre, eu tenho certeza absoluta que o senhor prefeito, secretários, coordenador, vão olhar com bons olhos, sim, e vão atender essa comunidade ali. Mas a gente tem bastante assunto aqui, eu vou aproveitar um pouquinho lá no Salve agora, com todo o respeito que eu tenho em Salve. Nós temos que deixar de fazer politicagem nessa casa aqui. Tá? Quando se fala em projeto de recursos, Secretaria de Saúde, etc. e tal, a Secretaria de Saúde tem que realmente saber os números, o que precisa e mandar um ofício para nós. Tá? E eu acho que tem que a mesa diretora encaminhar. Com todo o respeito que eu tenho para os demais vereadores, que às vezes, infelizmente, tem vereador que quer fazer politicagem nessa casa. Tá? A mesa diretora, vamos sentar, nós vereadores, vamos discutir os recursos, até a própria Secretaria da Saúde, tu sabe que estão devendo para nós aqui, é verdade, sabe? Tu sabe que tu é até doutorado para fazer politicagem. Me dá um pouquinho? Tá? Não, tu não deu tempo para os outros, eu vou dar para ti porque eu estou no meu tempo. Mas o senhor está falando Não, mas aí outro dia... Quando o senhor apresentou um projeto de 150, assim, não votou. Faz politicagem nessa casa, eu te conheço, demagogo, cara, por todo o respeito que eu tenho para a sua pessoa. Cara, é a mesa diretora que tem que encaminhar esse tipo de projeto, cara. Por favor, vamos deixar de encher tripa aqui. Tá? Quem é que não veja isso? Basta o cara acompanhar o trabalho de cada um que a gente vê nessa casa. Por favor, tchê. Outra coisa, eu não posso deixar de passar em branco. Quando se fala em Corsã, posto artesiano, eu tinha vergonha de ir lá. Eu tinha vergonha de ir lá na inauguração desse poço. Fui sim convidado, a vereadora me convidou até, agradeço ela, mas é uma falta de vergonha de respeito que a Corsã tem pela comunidade Lajado. Aquela comunidade ali do Cedro e demais comunidades passaram quantos anos sem água, tchê? Todos os vereadores nessa casa, eu não lembro um que não pediu, Mozart, várias e várias vezes, para Corsã, pelo amor de Deus, resolver o problema da água no Jardim do Cedro e demais bairros da cidade. E agora estão fazendo uma festa com um posto artesiano que estão abrindo, tchê. Não tem mais que obrigação deles. Aí eu tenho uma filha de 15 anos, e ela estuda no Martin Luther Estrela porque ela tem bolsa lá, porque ela não tem condições de pagar 1.000 e poucos pila por mês mesmo. Então, o que acontece? Ela começou, então, a estudar biologia. Aí, todos os dias ela me cobra, pai, é uma vergonha. Meu professor de biologia disse o seguinte, Lajado só tem 4% de tratamento de esgoto.
Onde é que está os vereadores? Onde é que tu está, pai? Onde é que tu fica na situação? Eu disse para ela, minha filha, eu faço de tudo e mais um pouco por isso. Os responsáveis, senhor prefeito, Ministério Público, estão aonde? Que não vão lá e dão canetaço e trancam esse contrato, essa licitação de 40 anos que a Corsã tem, roubando nosso dinheiro aqui, aumentando toda semana ou todo mês a conta d'água, tá? E aí vão querer fazer a inauguração de um poço artesiano, uma vergonha. A obrigação deles é essa. E muito mais, Mozart, foi muito bem antes na tua fala ali, onde tu colocaste 4% de esgoto, uma menina de 15 anos chegar ao ponto de dizer que vergonha, o que vai acontecer com o nosso mundo, com o nosso país, entende? E aí chega no ponto do ridículo de fazer uma inauguração com um caminhão. Eles tinham que fazer e tapar os buracos da cidade que eles estão abrindo, sempre deixando meses e meses, e o usuário passando trabalho, quebrando roda, tem vários processos andando contra a Corsã. Como é que eu vou ter cara de ir lá no bairro, do meu lado, da minha casa, fazer assim, meus parabéns que agora está acontecendo. Cara, por favor, vamos fazer um tratamento aqui de saneamento básico, vamos fazer o que tem que fazer. O Ministério Público, o senhor prefeito, vão lá e tranco, mas tem que trancar essa licitação de 40 anos aí, que é uma vergonha, porque é inadmissível, tá? Não tem um tratamento de esgoto, nem básico nenhum nessa cidade de Lajeado, uma vergonha. Os caras vêm roubar milhões, levam todo o dinheiro embora e fica nessa situação aí. Tá? Outra coisa, eu quero aproveitar um momento aqui, ó, que eu quero, estou encaminhando no ofício, a presidenta, para que encaminhe para os responsáveis fiscais da prefeitura responsável essas obras de recapeamento asfáltico. É uma vergonha. Tem tantas ruas que estão sendo feitas, não sei qual empresa, então eu vou só citar um exemplo para vocês. Vocês vão na Castelo Branco para ver o que eles fizeram ali, parece que tiraram o asfalto de pá. Vergonhoso o recapeamento asfáltico ali da Castelo Branco, passei lá hoje de novo para fiscalizar. Aonde termina o asfalto, que falta um pouquinho às vezes, 4 ou 5 metros, ou 10 ou 15 metros, que eles não terminam no dia que voltam, um dia ou dois depois, fica aquela emenda. Tá? A medida certa, o pessoal, onde é que tem a via, que o pessoal usava de bicicleta ali, a ciclovia, praticamente não existe mais. Então, eu quero explicação, eu quero que esses fiscais venham até a casa e realmente diz para nós, para a população, o que está acontecendo, de que maneira foi feito esse tipo de obras, e quem está fiscalizando, que eu não vi um fiscal da prefeitura até hoje na rua, não vi nenhum, e olha que eu rodo bastante. E todas as pessoas que já me intimaram também não viram. Tá? Então, é lamentável, mas eu acho que tem que chamar esses responsáveis aí, tá? Se é para trabalhar com transparência, eles que venham aqui e falem para a população o que está acontecendo, o porquê disso, porquê daquilo. Por que estão dentro, acho que lá dos seus gabinetes se escondendo e não bota a cara a tapa? Aí só para os vereadores lá na rua. Ô vereador, aí que tu está fazendo? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Vamos cobrar desses caras também, vem para a rua com nós aí, vamos encarar a população e vamos mostrar e vamos falar para eles o que está acontecendo. Também eu até fiquei, Mozart, apavorado com o que aconteceu hoje. Veio uma comissão, uma comitiva aqui, melhor, no meu gabinete, aqui do Parque do Jique, esses moços que trabalham ali, com seus trailerzinhos, né, ganhando pão de cada dia. Eles são vigilantes do Parque do Jique, eles tinham que entrar na justiça futuramente, cobrar da prefeitura, porque eles são lá, eles fazem vigilância praticamente lá. Graças a Deus que eles estão ali para fiscalizar, olhar, para inibir um pouco dos roubos, os estacionamentos dos veículos que estão ali no entorno deles. Aí o cara me chega aqui hoje me dizendo que vai ter um evento Farroupilha, semana Farroupilha lá, que tem um cidadão que está organizando junto isso aí, que está cobrando R$10 mil para poder explorar, então, o comércio de lanches ali. Cara, inadmissível, isso eu não acredito, cara. Eu vou buscar informação, eu não acredito que isso é verdade. Aqui, ó, agora chegar o ponto ridículo, a prefeitura dá toda a estrutura. O pessoal está trabalhando ali, ganhando o seu pão de cada dia, não sei quanto tempo estão ali, fiscalizando, porque muitos assaltos já foram inibidos por eles ali, tá? E que brigaram muito, lutaram muito, então, para conseguir os seus pontos de luz. Agora os caras estão fazendo leilão para vender os seus... Cara, isso eu não acredito. Que eu entendi, eles foram convidados a ir para o outro lado da rua, poder continuar explorando o seu comércio, certo? A Semana Farroupilha vai favorecer a eles vender mais, mas também não sabia de taxa nenhuma. Estão colocando agora R$10 mil, já falou o nome das pessoas, eu vou buscar essa informação. E mais uma, eles querem ficar no local que eles estão, eles não estão querendo para lugar nenhum, por lá, intimidar os caras. No domingo tinha gente lá mandando os caras sair. Eu não acredito isso, cara. Se chegar ao ponto do ridículo, de chegar ao ponto de fazer isso aí, já não chega lá o Parque de Eventos Mozart, onde é que eles exploram lá, ganham toda a estrutura, não tem problema nenhum, que bonito isso. Agora, vamos se respeitar, lá não tem ponto que os caras, a pessoa trabalha, aqui tem que respeitar as pessoas que trabalham ali, que estão preservando aquele parque, cara, com segurança, onde não temos, todos os vereadores dessa casa já pediram por várias e várias vezes, pelo amor de Deus, coloca vigilante no Parque do Jique, e até hoje nada. E agora quando tem umas pessoas na volta ali, então só querem usar no bem bom, agora querem tirar fora. Eu não acredito e vou buscar essa informação e não acredito que a prefeitura ou os responsáveis pelo Parque do Jique vão tirar essas pessoas que estão ganhando seu pão de cada dia lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Para seus 7 minutos regimentais, o vereador Ederson Fernando Expor. Saúde, senhora presidente. Seu nome e saúde dos demais colegas. A todo o público que está aqui presente, que já foi nominado. Em especial ao meu amigo Rodrigo Herman. Rodrigo Herman da Cia da Esteira. Tem o comércio dele ali na entrada da cidade. Filho do meu amigo também, o Loreno Herman. O Loreno Herman é o ferreiro lá de Conventos, né? O ferreiro, a maioria das pessoas aqui conhecem, que ele é muito envolvido lá com o Clube Estudiantes, um dos clubes aí mais organizados e mais bonitos aí da cidade de Lajeado. Grande abraço para o Rodrigo e para o seu Loreno. Bom, gente, tem uma notícia aqui para o pessoal do Moinhos d'Água, né? O ginásio, então, que nós conseguimos uma emenda parlamentar do então deputado federal Jones Martins, a obra deve começar em setembro, o fechamento do ginásio. Ficamos muito contentes. Isso era uma meta nossa quando a gente se candidatou, quando a gente se elegeu o vereador, era conseguir o fechamento desse ginásio e possivelmente em setembro vai começar o fechamento desse ginásio. Acredito que também em breve teremos alguma novidade quanto ao fechamento também, a conclusão daquele outro espaço ao lado, aquela sede da associação que é ao lado, aquele pavilhãozinho menor. Também vamos ter novidades. Também Moinhos d'Água, a João Kremer Sobrinho, acho que todos vocês aqui, colegas, estão roxos e tanto que ouviram eu reclamar ali da João Kremer Sobrinho, que faltava um bueiro, para que ficavam lá 10, 12 famílias ilhadas a cada vez que dava uma enxurrada. E, segundo o secretário, ele prometeu para nós que no próximo mês também seria substituído os bueiros lá, e a gente tem confiança que vai resolver o problema de inundação daquela rua. Falando então, continuar falando aqui do Moinhos d'Água, outra coisa que a gente acha que caiu um pouco no esquecimento, nós havíamos levantado esse assunto, havíamos provocado esse assunto então no governo passado, ainda do governo do Sartori, que foi ali o túnel da BRF. E esse assunto praticamente não se toca mais nesse assunto. A gente sabe que isso é a obra mais importante ali, uma obra viária, talvez a obra mais importante da cidade de Lajeado. Junto ali com a 386 também, Olaria, Centenário, né, Conventos. Também nós temos aquele gargalo ali que todos os dias os moradores de Santa Clara do Sul, os moradores de São Bento, bairro Floresta, Moinhos d'Água, todos os dias correm risco ali de perder a sua vida, e sem falar ali no transtorno, que isso as pessoas já se acostumaram a esperar 10, 15 minutos. Mas o problema que a gente tem medo lá é as vidas que podem ser perdidas lá. Então a gente gostaria aí que os colegas aí ajudassem também a gente, fazer uma pressão, a própria Mariela, que é partidária do atual governador, que a gente acha que esse assunto aqui ele adormeceu. E o Moinhos d'Água e São Bento, Floresta, a gente não pode ficar sem essa obra tão importante lá para a nossa comunidade. Seria esse, presidente. Muito obrigado. Para seu pronunciamento, vereador e secretário da mesa, Sérgio Kinipoff. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, público presente, assessores, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, vereador Nilson, a importância de tentar regulamentar aquela área assim, do bairro Santo Antônio. E é urgente que se faça isso, porque isso já vem sendo empurrado de governo para governo. E a importância de não sofrermos pressão com relação ao plano diretor. Isso não tem nada a ver com o plano diretor. O condicionamento com o plano diretor é só pressão política para que o plano diretor passe, mas não tem relação nenhuma com o plano diretor, e acho que é preciso que o Executivo ajude a resolver uma situação que é uma situação que já está extrapolando o bom senso com relação a toda a história daquele local lá, que passa por problemas sérios e que envolve tanta gente, tantas famílias lá naquele local, né? Isso já vem sendo empurrado nos últimos governos e, infelizmente, vem sendo empurrado com a barriga. Com relação à Corsã, a Corsã é uma entidade que se responsabiliza pelo abastecimento, e não tem nada que dá mais dinheiro do que vender água, né? Porque a água é uma barbada, né?
tu tirar a água do subsolo ou do rio e tratar e entregar para as pessoas, né? Então, vejam, eu estou falando isso porque, sim, o Partido dos Trabalhadores já esteve no governo, a gente sabe das coisas como acontecem. O problema todo da Corsã é a questão do esgotamento sanitário, né? A gente sabe que isso é o que custa, isso é o que é difícil, isso que precisa coragem dos governos em assumir. Porque o abastecimento é a galinha dos ovos de ouro, né? Quer dizer, vender água é um negócio barbado. O problema todo é fazer o esgotamento sanitário. Nós tivemos experiência aqui em bairros da cidade onde foi feito algumas obras e que acabaram não dando certo por falta de número de moradias ligadas ao sistema, não girava a turbina lá da usina de tratamento do lixo e acabou sendo inviabilizado o projeto, o processo todo, né? E a gente está com uma obra enorme ali no bairro Florestal Moinhos, e que está ocioso toda aquela estrutura da Corsã construída para o tratamento do esgoto sanitário. E a gente sabe também que é importante que nós temos aqui na cidade representantes no Conselho da Corsã, assim como teve no meu governo também. E esses representantes no Conselho da Corsã ganham por jeton. E esse jeton é uma reunião por mês que chega a R$10 mil por reunião, né? Mas se tiver, esse representante tem que chegar lá e dar soco na mesa e exigir o que a cidade merece. Não é chegar lá e assinar documento e achar o que é bom para... Tem que saber o que é bom para a cidade e buscar o que é bom para a cidade. E lutar pelo que é bom para a cidade. Não é ir para lá para a reunião e ganhar jeton e não defender os interesses da cidade na mesa do Conselho da Corsã. Então é preciso que tenha alguém que possa representar a cidade no Conselho da Corsã. Se ganha 5, se ganha R$10 mil, não importa. Agora, se defender os interesses da cidade, ele vai estar valendo a pena o salário que está recebendo. Com relação à questão da saúde, o vereador Hernani Teixeira coloca sobre o custo município. Todos nós sabemos que o custo município é muito alto e que todo município tem as suas obrigações e que, bem, essas obrigações às vezes são muito grandes e que não consegue dar conta. Agora, ele cita alguma situação como a questão da educação. Ele diz, quem prometer zerar as vagas nas creches está sendo hipócrita. Bom, isso foi palavras dele, né? Quem prometer zerar as vagas das creches está sendo hipócrita porque sabe que nunca vai conseguir zerar. Essa foi uma promessa da última campanha, a gente sabe disso. Então, na verdade, não sou eu que estou falando, o vereador Hernani é que falou. E todos nós sabemos o que é importante para uma cidade. A saúde, a educação e a segurança, é o que todo mundo pede. E se a gente não trabalhar com a ideia de termos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e uma segurança de qualidade, a gente vai estar andando na contramão do que a população está esperando. Parece que o Pacto Lajeado pela Paz está andando. Bom, a gente tem um grande projeto na cidade, que é um projeto de cidade, que está promovendo a paz e tentando trazer segurança aos moradores de Lajeado. Agora, na área da educação, a gente está engatinhando. As filas das creches, elas estão horríveis. Eu que trabalho com as crianças e que vejo as famílias precisando de vagas nas creches e o sofrimento das mães que têm que voltar ao trabalho e não têm onde deixar seus filhos, está sendo lamentável e está sendo de muito sofrimento para muitas famílias. Agora, a questão da saúde, a gente tem muito a falar, muito a falar. Nós temos várias emendas que foram trazidas para a construção do posto de saúde lá do bairro Santo Antônio. Emenda da Ana Amélia, da senadora Ana Amélia, e emenda do deputado Elvino Bongás para a construção daquele posto. Mais uma emenda do deputado Henrique Fontana para mobiliar aquele posto de saúde. Nós temos emenda agora, que o dinheiro já está aí, vai ser comprado, vai ser mudado todos os monitores da UTI neonatal e pediátrica aqui da cidade do Hospital Bruno Bor, emenda do vereador, do deputado Elvino Bongás. Então, existe investimento na área da saúde. Agora, quando a gente percebe a fila que existe de espera para cirurgias e para exames, é algo vergonhoso. E, bem, não adianta nós jogarmos a culpa para um Estado. O Estado está deixando de depositar valores para o município. Bom, o Estado reconhece essa dívida, mas o Estado diz, eu só vou pagar quando conseguir vender alguns imóveis. Como é que o Estado vai vender alguns imóveis na crise econômica que a gente está vivendo? Quer dizer, não vai ter dinheiro.
E isto é responsabilidade de quem? Desse acerto entre Estado e município. O município não pode ficar refém, porque o município é o gestor na plena do sistema de saúde. O município é responsável por fazer as coisas acontecer. Agora, quando a gente pega quase 6 mil pessoas na fila esperando por consulta, quando a gente pega quase 800 pessoas esperando por consulta de gastroenterologista, 530 de cardiologia, mais de 500 mamografias atrasadas. Gente, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa precisa ser feito para que a cidade tome o rumo de atender dignamente as pessoas dessa cidade. Educação, saúde e segurança é o que as pessoas pedem, é só isso. Prioridade, é ter prioridade, gente. Obrigada, colega. Eu vou passar a cadeira para o vice-presidente Sérgio Miguel Rambo, para que eu possa usar dos meus 7 minutos regimentais. Passo a palavra para a vereadora presidente dessa casa, seus 7 minutos regimentais. Colegas, assessores, imprensa, comunidade presente e a comunidade que nos assiste. Eu, ontem pela manhã, fui convidada para uma reunião no gabinete com o senhor prefeito e a vice-prefeita. O assunto foram os ofícios encaminhados pela Câmara ao Executivo. Essa foi a nossa pauta. E chegando lá, conversamos, enfim, e uma das situações que foi levantada é de que muito do que é encaminhado como requerimento seria indicação e não requerimento, que ele não tem obrigação, que a administração não tem obrigação de responder às indicações, sendo que todas as respostas que vieram para nós, muitas delas vieram respostas de indicações, mas nós não pedimos essas respostas. Nós queríamos as respostas dos requerimentos. Então, ele alegou que chegaria em quase 60% de requerimentos, que daria em torno de 200 e poucos requerimentos que foram respondidos, que eles não teriam obrigação. Só que no mesmo momento eu questionei, mas haviam mais 200 que não tinham sido respondidos, então, que eram requerimentos. Aí ele me disse que foram respondidos, mas foram respondidos agora. Então, eu penso que nós não temos que ficar disputando o que o governo, o que a administração precisa ou não precisa responder. O que nós estamos solicitando é a resposta única e exclusivamente dos requerimentos. Se na relação foi também algumas indicações, se a lei diz que não precisa, então não responde. E sobre o que então nós combinamos? De que eu conversaria com todos os colegas, eu vou fazer isso aqui em público, né, durante a sessão, de que, então, que quando fosse uma indicação, que o colega encaminhasse como indicação. Quando fosse requerimento, fosse encaminhado como requerimento. A diferença é que, quando nós encaminhamos o requerimento, é exigida uma resposta. E essa resposta deve vir por escrito para nós. Só que eu também deixei bem claro para o prefeito que todos os meus 14 colegas têm autonomia para decidirem a forma que querem fazer o pedido. Então, eu estou cumprindo o que foi combinado lá, mas também eu não posso obrigar, se o Mozart, se o vereador Valdir, o Adi, qualquer um deles quiser uma indicação em forma de requerimentos, eu não tenho como proibir. Então, eu penso que o recado foi dado, eu entendi o recado também, e num segundo momento, o prefeito e a vice me apresentaram um processo com requerimentos de que a Câmara não teria respondido, que teriam vários requerimentos. É claro que, no primeiro momento, eu fiquei, não sabia do que se tratava.
voltando de lá, eu fui ver que é apenas um requerimento de 2018. Um requerimento que nós estamos aguardando, sim, uma posição do jurídico da AVAT e da nossa assessoria jurídica aqui, que juntos nós vamos formular uma resposta, porque é algo que não tão simples de se responder. Mas eu penso que, dessa maneira que foi conduzida a reunião, vocês nos cobram, mas estão nos devendo. A nossa cobrança é de direito. A mim, eu não tenho nenhum problema se eu não responder algum requerimento de improbidade administrativa. Já o prefeito tem. Então, eu penso que essa reunião ela foi de uma forma... Foi boa, foi legal. Eu acho que os colegas que entenderem e quiserem facilitar, ok. Só que eu deixei bem claro, não cabe a mim decidir a maneira que o colega vai encaminhar os seus pedidos. A segunda situação, hoje, quando eu vi os requerimentos encaminhados, quando eu vi o requerimento encaminhado pelo colega Salve, eu confesso que eu fiquei bastante chateada, porque na última sessão o colega Blau levantou a situação que nós devemos repassar dinheiro para a saúde, e eu concordo, e todos nós aqui concordamos. No final, o colega levantou para que nós já aprovássemos em forma de requerimento. E aí o que eu disse? Isso cabe à mesa, a mim decidir quanto nós vamos repassar e quando nós vamos repassar. Até porque eu sou responsável, eu sou a gestora responsável desse dinheiro. A prestação de contas, no final, é em nome de Arilene Maria Dalmoro, que vai responder. Se não tiver qualquer coisa de acordo, quem vai pagar vai ser eu e do meu bolso, não é a Câmara. Se tiver qualquer ato que não seja legal, que o Tribunal de Contas assim entender. Então, antes de repassar esse dinheiro, eu entendo que nós temos que fazer um levantamento do que nós ainda vamos gastar, nós temos que fazer um levantamento dos gastos já previstos aqui e diminuir das dotações, que nós vamos reformar o plenário. Toda a instalação elétrica da Câmara está sendo revista com um engenheiro elétrico, até para que não dê um problema maior, um incêndio. Então, eu penso que... Eu vou usar um termo que talvez, não sei, mas eu me senti traída, e eu acho que o colega foi ardiloso. Porque ele poderia ter vindo e dizer, vamos repassar quanto? Não foi dito, não se falou em valor. Talvez o valor, depois do estudo feito, nós podemos repassar muito mais que 1 milhão. Então, a gente tem que conversar, existe uma mesa, existe uma presidente, existe um vice-presidente, um secretário e os outros colegas. Nós vamos repassar, sim, para a saúde, nós vamos passar para algumas entidades que a gente entender que necessitam, e isso nada mais é do que as tais emendas impositivas de que tanto nós somos criticados também. E são economias da Câmara. Nós estamos economizando, nós estamos gastando o mínimo possível. Para vocês terem uma ideia, até as flores que eram colocadas no plenário, quando tinham sessão solene, nós eliminamos. Não há necessidade, é dinheiro público. É R$200 num arranjo de flor para usar 1 hora. São coisas pequenas, mas o dinheiro não é nosso. Então, eu penso que essa maneira que está sendo feito, nós somos colegas, nós estávamos juntos pela manhã, nós cruzamos pelo caminho, pelos corredores toda hora. Eu penso que uma conversa com a mesa, com alguns dos outros colegas, poderia ter acontecido. Ok. Neca, eu tenho que te perguntar, a respeito do assunto. Saiu no site da Prefeitura. O prefeito Marcelo Calmo também ficou de enviar ao Legislativo uma lista dos ofícios encaminhados pelo Executivo à Câmara e que não foram respondidos. Essa lista é constituída de um requerimento? Ele nos entregou um requerimento de 2018 que não tinha sido respondido. Consultando o plenário sobre intervalo. Só para encerrar,
Eu só quero dizer para o Paulo Tori que a questão dos ambulantes, não, dos trailers do Parque dos DIC, que possa ocorrer qualquer evento no Parque dos DIC, mas que jamais esses ambulantes sejam prejudicados. Porque é eles que mantêm a ordem no parque, que dão uma certa segurança. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Consultando o plenário a respeito de... Porque só tem 3 projetos e mais tribuna livre? Tem tribuna? Se é para tocar direto? Tá, então tá, vereadora. Nós vamos, então, agora passar para a ordem do dia. Pode ser no final. Porque não é dito hoje aqui. Pode ser amanhã, Na saída depois. Nós temos a votação depois na sala da Cláudia. Quando encerrar a sessão, todos se dirigem lá e votam. É questão de 5 segundos, ok? Nós vamos iniciar pelo projeto de lei 08003 de 2019. Projeto de lei 08003/2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóveis de propriedade do município de Lajeado por imóvel de propriedade de Tassiana Regina Collin. Permite? Antes de ler. Não, eu tenho uma dúvida aqui. No meu projeto aqui, a matrícula 71.558 não consta aqui, preço... Mas para mim não veio. Dá vista então, para ele. Se está no projeto, tudo dá bem, vista, não tem problema. Só um pouquinho. É que é anexado no projeto original. Talvez ele não recebeu. Todos os colegas receberam um mapa colorido dizendo onde é que era, o valor e as matrículas. Essa matrícula que está faltando é da semana passada, já veio. Se o vereador tem dúvida, ele pede vista e pronto. Não, mas eu posso alcançar para ele. Tá tudo certo, Adi. Matrícula 71.58. A gente não sabe, a gente não sabe quantos metros é, a gente não sabe onde é que é. Ô, presidente, dá vista para ele. Vocês querem os 5 minutos aí do intervalo, quem sabe? Presidente. Sim. Essa aqui, ó. Essa aqui. Se não conhece o projeto, pede vista, vereador. É aí que eu me refiro. Pessoal, continua a leitura, por favor. Ô, Meca, por favor, me dá vista do projeto aí. Dá vista do projeto para nós aí. Não, eu vou pedir vista do projeto. Se tiver um esclarecimento... Se tu tem dúvida do projeto, se tu é da mesma ali, me dá a vista do projeto. Projeto de vistas em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Obrigado. Projeto aprovado. Vistas aprovado com o não da vereadora Mariela. Vamos tirar essa dúvida aí. E a ausência do vereador Hernani Teixeira da Silva. Olha aqui. Já passou, vamos embora. Projeto de lei 081. Deixa eu achar. A matrícula... Projeto de lei 08103/2019, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso financeiro e abrir crédito suplementar. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso financeiro ao Centro Terapêutico São Francisco e abrir crédito suplementar para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, no valor de R$15 mil. Os valores destinam-se ao repasse do Poder Legislativo para o Centro Terapêutico São Francisco, para a obra de substituição do telhado e fiação elétrica da entidade, conforme solicitação formulada através do ofício número 186/03/2019. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Lajeado, 5 de agosto de 2019, Marcelo Calmo, prefeito. Projeto em discussão. Hanzi. Falei que eu ia falar desse projeto quando chegasse a hora de votar, né? Falei, né? Não adianta bater contra a emenda impositiva e não votar contra esse projeto. Pessoa que bate na emenda impositiva tem que votar contra esse tipo de projeto. O ofício que se refere ali não ficou bem claro na mensagem justificativa, ele só faz menção ao ofício. O ofício foi encaminhado pela Câmara de Vereadores à Prefeitura, pedindo para que se fosse deslocado. Uma emenda impositiva clássica do município de Lajeado. Mais uma, para colocar em cima do monte, de um monte de outras que nós acabamos pedindo e
E essas medidas impositivas vêm beneficiar quem? A comunidade. Pode falar mal, mas a comunidade que vai receber esse aqui, que não foi um vereador que pediu, foi pedido de vários vereadores, vai acabar acontecendo, beneficiando a comunidade. Obrigada, vereador. Éder. Bom, presidente, quero lhe parabenizar pela persistência, né? Nós tentamos encaminhar esse projeto no ano passado, ainda quando eu era presidente, e como foi um pouco tarde, por alguns detalhes burocráticos, a gente não conseguiu desenrolar isso no ano passado, mas eu lhe parabenizo pela persistência por nós termos conseguido agora fazer esse repasse. Salve. É o Centro Terapêutico São Francisco, tá? O vereador Hans tem razão. Quem vai votar contra? Só que, senhora presidente, todos os vereadores, não é ardiloso, não. Tem que fazer o processo legislativo, certo? Como a senhora tem feito, e simplesmente tem que colocar no papel. E, se a senhora quiser, na próxima reunião, eu trago todos os requerimentos dos colegas, que nem do Tori e de todos, inclusive do Schaeffer, quando trouxe de 500 mil e tudo mais, para ver que foi assim, quando... Pois sim, chefe. Sim, mas ele teve, na última que ele fez, foi de 500 mil, né, que ele fez um pedido. Então, assim, vamos aprovar o projeto, mas vamos se respeitar um pouquinho também, porque a gente tem que cuidar com as visitas que a gente faz com entidades, e nós vamos abrir isso aqui também aqui. Obrigado. Vereador Antônio Marcos Schaeffer. Quanto a esse projeto, eu voto a favor. Inclusive, até há poucos dias atrás, estive visitando lá, e dar os parabéns para aquelas pessoas que estão lá, lutando para recuperar aquelas pessoas que estão lá. Eu vou votar a favor. Muito obrigado. Mais alguém? Projeto em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei CM 022 de 2019. Eu ia pedir vistas, senhora presidente. Pedido de vistas em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Pedido de vistas aprovada com a negativa do vereador Hildo Salve. Nós vamos votar os requerimentos. Não. Podemos votar em bloco os requerimentos? Só um pouquinho. Eu quero aquele, em vista da discussão que houve ali em relação ao 451, como cabe à mesa diretora fazer uma relação, eu acho que vai engessar um pouco. Nós não somos contra a destinação do recurso, mas queremos fazer a avaliação pela mesa diretora para fazer a avaliação dessa questão ali do requerimento. Então, nós pedimos arquivamento desse requerimento. Pedido de arquivamento em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Pedido pelo arquivamento do requerimento aprovado por todos os vereadores, com exceção do vereador Hildo Salve. Sim, imagina. Os outros requerimentos podemos votar em bloco? Requerimentos em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Eu quero consultar as comissões. Justiça e Redação, Éder. Ok. Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Ranzi. Só renovar o pedido de desculpas de não poder ter comparecido hoje pela parte da manhã. Mas foi por uma justa causa, né? Educação, Saúde e Meio Ambiente, Paulo Adriano da Silva. Tudo tranquilo. Obras e Serviços Públicos, Antônio Marcos Schaeffer. Caminhado, presidente. Ok. Tudo andando. Eu vou anunciar, então, a ordem do dia para a semana que vem. É o projeto de lei 079, projeto de lei 088, projeto de lei 087, projeto de lei CM 68 e o projeto de lei CM 62. Esta será, então, a nossa pauta de votação para a semana que vem. Em cima desse assunto das comissões, eu estava analisando 2 projetos aqui,
e eu não vejo a assinatura dos membros das comissões, dos membros que compõem uma comissão. Por que não se assina mais a... Eu assinei. Não, Eu assinei. não, mas o projeto que eu estava analisando, que é o projeto de isenção do IPTU, só tem uma assinatura. Deixa, posso ajudar? Porque fica muito fácil vereador depois vereador dizer Adi, que não... Vou lhe explicar. Sim. Especificamente esse projeto e o nosso jurídico... Por causa do substitutivo. Nosso jurídico, o projeto de lei do IPTU, o nosso jurídico aqui encaminhou o pedido para a prefeitura e esse pedido não veio. Se o senhor quiser consultar, se o senhor não quiser consultar, junto às atas das nossas reuniões, vai constar não uma nem duas vezes essa ocorrência de ter sido segurado esse projeto dos vereadores porque não está vindo resposta da prefeitura. A resposta do prefeito veio, assinado pelo secretário da Fazenda? Não. Sim, está atrás? Eu li. Ele é contra? É inconclusiva. Não. Como Sim. inconclusivo? A gente pediu, nós pedimos uma coisa e eles responderam outra. E em relação a esse projeto também eu gostaria de pedir uma análise do jurídico da casa, porque também não tem. Mas Passou pelas comissões e não tem o parecer jurídico da casa. Não necessariamente tem que ter, porque eu já conversei com o nosso advogado, mas... Vereador Blau, aproveitando que o senhor pediu vistas, eu acho imprescindível o parecer jurídico da casa sobre esse projeto, porque, a princípio, ele é totalmente ilegal. Esse não tem, né? Não tem. Não tem. Não tem assinatura. Não precisa. Tem outro aí que eu estava olhando também. Aqui tem do projeto assinado pelo membro. A questão das assinaturas das comissões, aí os presidentes das comissões precisam, então, responder o que o colega está pedindo. Não, aproveitando, pode ser. Aproveitando, assim, ó, o que está acontecendo hoje de manhã, na reunião das comissões, isso que tu está colocando, Adi, eu deixei bem claro de manhã, quando é para tocar os trabalhos, que eu sentar nessa cadeira para presidir os trabalhos, se não tiver todas as assinaturas dos presidentes de comissões, eu não aceito passar o projeto para frente para andar. Está errado, está errado. Porque, assim, ó, não é que a culpa da não tem nada a ver com a senhora, presidente, não dá para entender. O que acontece? Aí... dá no que está falando aí. Então, assim, ó, antes de nós tocar os projetos para frente para ser votado, o Mozart vem atropelando, dizendo, não, só um pouquinho. Já que está com pressa, pega as assinaturas das comissões e me traga na minha mão. Se passou, e além do mais também, se passou do prazo, está no nosso regimento interno. Tudo passou bem? do prazo, não precisa nem ter assinatura das comissões. Não, passou, não? Passou? Aí é diferente. Vocês não pediram para trancar a pauta. Do prazo. Aí é diferente. Passou. Aí é diferente, é diferente. Ué, ninguém pediu para trancar a pauta. Mas o projeto esse passou do prazo, porque foi solicitado 2, 3 vezes lá para a prefeitura uma coisa, a prefeitura respondeu o que a gente não pediu. Está virando costume. Ok. Mas então vai voltar a ser assinado? Sim. Avisos. Alguém tem algum aviso geral? Me permitem que eu tenho um a repassar para os colegas. Na próxima terça-feira, às 14h30, na sala da presidência, ou aqui, seu Valdir, pode ser aqui? Na sala da presidência, todos os vereadores, às 16h30. O assunto é a lei orgânica, ok? Porque nós temos que dar andamento, nós temos que pôr em votação. Terça-feira, meia hora antes da nossa sessão, na sala da presidência, nós faremos uma reunião, então, sobre a lei orgânica, 4h30, ok? Presidente. Ao aviso geral, Mariela. Sim. O promotor Sérgio Tiefenbach iria usar a tribuna na semana passada, pediu a gentileza de ceder o espaço para a próxima terça-feira ele falar sobre o projeto Pacto pela Paz. Promotor Sérgio Tiefenbach. Conversei com a Cláudia, não tem... eu falei que se não tiver ninguém antes, está ok, está liberado. Então, na próxima terça-feira, nós teremos, então, o promotor aqui falando sobre o Pacto da Paz. E o outro convite, desculpa, vereador Mozart, é o SESI Consciência, e foi hoje no gabinete do prefeito Marcelo, pedido para divulgar. É o Museu da PUC, que é muito famoso, inclusive no Brasil inteiro, que está vindo para Lajeado, vai ocupar todo o ginásio do Parque do Jique, o Nelson Branquer. E fica o convite para as crianças que não são do município também, dos pais, todas as crianças do município. A Secretaria de Educação vai pagar o transporte para eles se fazerem presentes, mas fica o convite para toda a comunidade também. Mozart. Presidente, o colega Adi vai analisar o documento, ele já achou. Se o colega Paulo Tori entender de devolver o PL 20, a senhora poderia colocá-lo na ordem do dia semana que vem? Porque senão ele está com o artigo 89 e vai dar confusão. O 80.
O de hoje, o 80. Que, na verdade, ele estava completo, né? Ok, ele... Sim. Ele Se o Paulo libera... Ok. Nós vamos agora... vai fazer uso da tribuna o coordenador do Movimento Direita dos Vales, Felipe Milani. Ele solicitou o uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei CM 038. Felipe, você tem até 20 minutos e depois os vereadores terão o direito de fazer perguntas, se assim o entenderem. Boa noite, vereadores, o público presente e o público que nos acompanha de casa. Eu queria falar um pouco sobre o projeto 038 de 2019, que trata sobre garantias constitucionais dos professores. CM, obrigado, Hans. Como a gente tem 20 minutos, eu vou me atentar em, quem sabe, tentar comentar todos os artigos do projeto, não são muitos. O artigo 1º, ele diz que todo professor, estudante e funcionário são livres para expressar seus pensamentos e suas opiniões no ambiente escolar da rede municipal. Numa primeira vista desse artigo, pode parecer algo natural e algo bom, mas a Constituição ela assegura aos professores a liberdade de cátedra, no artigo 206, inciso 2º, e não a liberdade de expressão. A liberdade de expressão basicamente diz que pode ser falado qualquer assunto. O professor sequer seria obrigado a transmitir aos alunos o que diz a disciplina. Poderia simplesmente passar a aula inteira conversando sobre como foi o seu final de semana, falar sobre novela, filmes, política. Portanto, ele não pode desfrutar da liberdade de expressão no exercício da atividade. O professor tem assegurado pela Constituição Federal, como já disse, a liberdade de cátedra, que nada mais é do que a liberdade de ensinar, que tem como finalidade também a garantia do pluralismo de ideias e concepções de ensino. No artigo 2º do projeto, diz que a Secretaria Municipal pode promover campanha de divulgação, e aí cita algum artigo da Constituição Federal, com base nas diretrizes da Educação Nacional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 96. Esse artigo, tudo bem, é um artigo que já está garantido pela Constituição Federal, algo que também não necessitaria estar nessa lei a nível municipal. No artigo 3º, ele veda, no ambiente escolar, o cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça, ações ou manifestações que configurem a prática de crimes tipificados em leis, tais como calúnia, difamação, injúria ou atos infracionais. Qualquer pressão ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Este artigo ele é totalmente desnecessário também, porque todos os incisos deste artigo já estão presentes numa lei federal e também no Código Penal, proibindo, inclusive, que esse tipo de coisa aconteça também dentro do ambiente escolar. Aprovar esses incisos, esse artigo, seria nada mais do que uma duplicata, e também abre margem para interpretação, quando diz sobre a coação ou pressão. E a lei nenhuma deve permitir interpretação, ela deve ser clara, porque permitindo a interpretação, ela permite também injustiças, dependendo de quem está sendo julgado e de quem está julgando. O parágrafo único do artigo 3º diz que compete à unidade de ensino, por meio da gestão escolar, encaminhar à Secretaria de Educação qualquer ato infracional que ocorra dentro do ambiente escolar. E a pergunta que fica é o seguinte, mas e se o ato infracional vier da gestão escolar, como que nós vamos fazer para que isso chegue até a Secretaria Municipal? Como iremos fazer para que isso chegue até o conhecimento das autoridades? Afinal de contas, a gente sabe de coisas que acontecem e já aconteceram no Brasil afora, inclusive com a direção das escolas. No artigo 4º, ele diz que professores, estudantes ou funcionários somente poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino, mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. E eu preciso trazer, na verdade, o comentário de um jurista renomado, Miguel Naguib, que ele disse que é criminoso negar aos alunos e pais o direito de gravar o que acontece no ambiente escolar. Para eles, os pais têm o direito de saber com detalhes o que acontece dentro de uma sala de aula.
A educação é serviço público, sujeito ao princípio constitucional da publicidade. Portanto, o professor em sala de aula não pode reivindicar o direito à privacidade e muito menos ao sigilo. O procurador do Ministério Público Federal, Ailton Benedito, diz que o professor de escola pública está praticando um ato de ofício de natureza pública, não havendo impedimento para a gravação. O uso que for feito com essas filmagens é que pode dar ensejo a algum tipo de consequência, se for o uso ilícito. Ou seja, não existe nada que proíba e não há mal nenhum em gravar o que acontece dentro de uma sala de aula. O advogado e professor de Direito Civil da USP, Antônio Carlos Morato, diz que, em razão da inovação tecnológica, não existe diferença entre escrever ou gravar uma aula, ou o que acontece em sala de aula, e que, de acordo com a Lei 9.610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais, artigo 46, inciso 4º, diz que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de um apanhado de lições, ou seja, o conteúdo, em estabelecimento de ensino, escolas, por aqueles a quem ela se dirige, os alunos, vedada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia ou expressa de quem as ministrou. O que nós estamos defendendo aqui não é que o aluno tenha o direito de gravar e expor isso em redes sociais, de denegrir a imagem do professor, de fazer chacota com professores. Não é isso, a gente só está defendendo o direito que o aluno tem de gravar para mostrar aos seus pais o que esteja acontecendo dentro de uma sala de aula. É óbvio que nós não queremos que o professor sofra algum tipo de represália, mas eu acredito também que quem não faz nada de errado não precisa ter medo disso. E nós devemos punir as pessoas que fazem o uso errado dessas filmagens, e não a pessoa simplesmente que está filmando. Ou seja, o aluno pode gravar e reproduzir o conteúdo que o professor passar. O que não pode é publicar ou fazer o uso comercial, como se fosse uma videoaula. Tornando, então, até mesmo o artigo 4º, de certa forma, inconstitucional, pois fere um princípio de lei federal, instância que é superior a qualquer legislação municipal. E vou mais longe. Conversei hoje, na parte da tarde, com uma professora de uma escola aqui de Lajeado, e ela me relatou que acontece até mesmo casos em que a direção fala diretamente para os alunos que um determinado político, ou o nosso presidente, ou algum deputado, não é bom e eles devem mudar a opinião dos seus pais. Isso acontece em Lajeado, muita gente deve pensar que isso não acontece aqui, que são coisas de grandes centros, grandes cidades, mas acontece aqui. E então a gente só está querendo defender também os alunos, porque eu vejo que sempre é falado de defender o professor que está na sala de aula, mas ninguém está indo contra o professor. Nós sabemos que dentro de uma sala de aula o professor ele é a autoridade máxima, ele deve ser respeitado e principalmente por ser autoridade máxima, qualquer coisa que ele fale para um aluno, da idade que for, aquilo é um fato. Então, ele não pode ter o direito de expressar uma opinião, principalmente política, ou de fazer a militância, como o projeto aqui prevê, que o professor pode simplesmente passar a aula inteira falando bem ou mal de algum político. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Ele pode simplesmente falar isso e o aluno vai levar aquilo ali como um fato, como uma verdade. Ele tem, sim, a liberdade de ensinar. E a liberdade de ensinar quer dizer que ele precisa passar os dois pontos, as duas visões, e deixar com que o aluno decida o que ele acredita, o que ele acha que é bom e o que não é. Isso acontece em Lajeado. Não foi uma, não foi duas pessoas que me falaram, mas eu decidi conversar hoje com essa pessoa. Ela relatou esse caso, a direção de uma escola. Sem contar aqui nas conversas que eles têm durante os intervalos das aulas, ela me relatou que existe uma grande preocupação de alguns professores referente à opinião do aluno, que muitas vezes é contrária deste professor. E essa preocupação ela é grave de se levar em consideração, porque o professor fala abertamente entre eles que precisamos, essas são as frases, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a opinião deste aluno. Então, quando a gente fala em mudar a opinião, nós precisamos expor os dois fatos, e não mudar simplesmente para que seja igual à nossa. Então, sim, isso acontece aqui em Lajeado, não é longe da gente, e acontece em todos os lugares. Escolas públicas, escolas privadas, institutos, em qualquer lugar isso acontece. Então, para finalizar, eu queria dizer isso mesmo, que nós defendemos, sim, o direito do professor, mas principalmente dos alunos, porque eles são menores de idade, em sua maioria, eles não têm uma defesa
contra alguém dentro de uma sala de aula. O professor é o único ali que tem o direito de cátedra, né, o direito de fala. O aluno, muitas vezes, ele leva aquilo ali como um fato. Então, eu acho engraçado nós falarmos em defender o professor, quando, na verdade, dentro de uma sala de aula, nós temos 30, 40 alunos e ninguém está pensando na defesa do aluno. E acho que nós devemos pensar primeiro naqueles que são menos favorecidos, naqueles que são mais desprotegidos e, com certeza, naqueles que são maioria. Em nenhum momento também deixar de proteger o professor, mas quem não deve não teme. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Convocamos a próxima... Obrigada, Felipe. Obrigado. Convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 3 de setembro de 2019. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.